Olá, meu nome é Eduardo Baldassi, eu sou pastor evangélico batista da Convenção Batista Brasileira há 22 anos, formado pelo Seminário Teológico Batista de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e milito na área da astronomia há 33 anos. Na realidade, desde a minha infância, eu fui influenciado pelas missões espaciais da ida do homem à Lua, as pesquisas interplanetárias da década de 70 e 80, e eu sonhava que, ao crescer, iria para uma universidade de astronomia. Infelizmente, esse sonho não foi possível de ser realizado em virtude das dificuldades encontradas para cursar a Universidade de Astronomia no Brasil. Porém, desde os meus 16 anos, eu comecei a dar entrevistas, a mostrar o cometa Halley, e ao ler a Bíblia, eu descobri a veracidade entre o relato bíblico e aquilo que a ciência diz. Mais tarde, fui para o seminário e também descobri a lacuna que existe no Brasil da defesa do criacionismo. Então, exerci e exerço meu ministério como pastor batista, mas tenho esta viés criacionista no meu ministério. A questão de usar a astronomia para falar com as pessoas sobre as evidências científicas de que a Bíblia está correta quando ela fala de algum evento científico. Então, este vídeo de hoje é para falar das implicações do evolucionismo papal versus o conceito de criacionismo bíblico. Recentemente, agora em novembro de 2014, o Papa Francisco fez uma declaração bombástica em que ele afirma que a teoria da evolução é compatível com a fé cristã. Então, eu preparei este material, que vai ser um pouco extenso, para falar dessas implicações do evolucionismo defendido pelo Papa versus o conceito bíblico da palavra de Deus chamado criacionismo. Então vamos aqui. Antes de mais nada, eu quero passar aos pessoas que assistem este vídeo que nós militamos nessa área, não como curiosos. Eu tenho aqui algumas imagens para mostrar sobre minhas visitas a alguns observatórios famosos ao redor do mundo. Eu creio que Deus me abriu estas portas para que pudesse aumentar o meu conhecimento científico e, ao defender o criacionismo, pudesse ter base para falar com as pessoas realmente não de achismos, mas de coisas que realmente são comprovadas. Então, através desse ministério criacionista, muitas portas foram abertas em órgãos de imprensa importantes. Aqui temos uma entrevista na TV Senado, muito recente. Temos na TV Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, falando sobre o criacionismo. Temos muitas outras coisas. Mas eu quero partir do princípio, um princípio que eu creio como um pastor batista, e um princípio que eu creio ser de todo cristão. É o princípio da inerância bíblica. A palavra de Deus, ela não comete erro. Então, em teologia, chamamos esse princípio de inerância bíblica, baseado em 2 Timóteo, capítulo 2, melhor dizendo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa, útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Então, que lemos nesse versículo? Que toda a escritura é inspirada por Deus. Sendo assim, nós batistas aceitamos as escrituras como nossa única regra de fé e conduta. Então, a partir desta premissa de que eu sou um pastor batista e que creio na palavra de Deus, eu também estou deixando bem claro que é uma premissa da minha doutrina, da denominação da qual eu faço parte, a aceitação das escrituras como única regra de fé e prática.
naquilo que diz crer em Deus e no conhecimento de Deus e da minha conduta, a Bíblia é esta palavra inerrante. Algumas pessoas, talvez menos avisadas, acharão isso um fundamentalismo, mas isso é um princípio de crer que a palavra de Deus contém todos os ensinamentos. E ao crer na palavra de Deus, nós temos as implicações bíblicas. Essas implicações vão em crer no sobrenatural, em crer nos milagres descritos na palavra de Deus, em crer nos eventos históricos, seja da criação, seja da história da vida de Israel, os milagres que aconteceram, o nascimento de Cristo, a morte, a ressurreição, o início da igreja, as profecias, especialmente de Daniel e Apocalipse. Então, eventos históricos comprovados. E ao se estudar a Bíblia, também aprendemos sobre os atributos de Deus, e tudo isso faz parte de um pacote daquilo que nós chamamos de teologia, porque a base da teologia é o estudo da palavra de Deus com todas essas primícias já citadas anteriormente. O foco bíblico, e isso é importante ser dito, é que a Bíblia ela não é um livro de ciência. A Bíblia não foi escrita para ser um tratado científico. Porém, quando a Bíblia fala de ciência, ela não comete erro. Ela não erra quando fala de ciência. Porém, a Bíblia foca na criação do homem aqui na Terra, e essa criação, segundo a palavra de Deus, é a imagem e semelhança de Deus. Outro aspecto do foco bíblico é falar do relacionamento deste homem criado por Deus com o próprio Deus. Então, o que nós observamos na Bíblia é que ela foi escrita para falar da criação do homem na terra, a imagem e semelhança de Deus, da queda, do restauramento do relacionamento com Deus e da salvação do homem. A Bíblia não é um livro científico. Porém, em alguns momentos, alguns relatos que podem ser motivos de curiosidade científica, ao serem analisados, vão encontrar que a Bíblia não cometeu erro. Esse é o princípio da inerrância novamente. E dentro dessa questão teológica, já que falamos que a Bíblia fala da criação do homem, a Bíblia fala do relacionamento de Deus com o homem, a Bíblia fala da criação que Deus fez de todo o universo, quando diz lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos o surgimento da doutrina criacionista, que é totalmente oposta à teoria do evolucionismo. Veja bem este quadro. Nós temos de um lado a ciência de Darwin, defendendo que partimos para a vida de um organismo unicelular, e do outro lado nós temos a criação de Deus, Deus nos criando de acordo com o que ensina a palavra de Deus, o homem sendo criado a partir de um casal chamado Adão e Eva. Outro aspecto a declarar é que o Papa, quando declarou que a evolução não vai contra a fé em Deus, na realidade acabou defendendo o que nós chamamos de evolucionismo teísta. É aquele que crê que a evolução ocorreu, de acordo com Darwin, mas quem está por trás desta evolução seria Deus. E para que ninguém ache que estamos sendo sensacionalistas, todas as fontes deste vídeo foram tiradas de órgãos de imprensa sérios. No caso aqui, nós estamos vendo o New York Post dizendo: Papa, evolução e o Big Bang são reais. Então, nesse tempo que vivemos, onde há muitas teorias da conspiração, eu tenho a responsabilidade de, ao fazer esse vídeo, não fazer em cima de um achismo, em cima de um site que possa ter encontrado na internet, em cima de uma teoria da conspiração, mas sim baseando naquilo
que a imprensa séria tem noticiado e naquilo que foi comentado, está sendo comentado pelo mundo cristão em todas as partes do planeta. Outro aspecto muito importante é lembrar que Darwin foi um anglicano agnóstico. E ele defendeu que a Bíblia, a criação adâmica, é incompatível com a ciência. Então, Darwin, apesar de ser um religioso, ele era agnóstico. E aí vai contra tudo o que ele deveria ter aprendido na sua religião anglicana. E aí nós temos o naturalismo de Darwin se chocando com a criação descrita na palavra de Deus. Porque na questão do naturalismo de Darwin, o homem veio de um organismo que foi evoluindo e com o passar do tempo deixou a vida aquática. Isso aí muito mais para quem milita na área do criacionismo biológico. Eu sou da área da astronomia. E por aí Darwin vai traçando a evolução das espécies até os primatas, e aí temos o Homo sapiens e tudo aquilo que a biologia já sabe e que não é o teor deste vídeo. Lá do outro lado nós temos a criação de Deus, conforme é dito no livro de Gênesis, e que deve ser interpretado de acordo com o que a palavra de Deus diz, e não de uma maneira metafórica ou simbólica, porque é um erro de interpretação de exegese. E no campo da filosofia e teologia, acabou ocorrendo o surgimento do criacionismo, que é uma opção cristã, não uma teoria, mas uma teologia, uma doutrina, porque cremos de fato que isso ocorreu, para se excluir o evolucionismo e se criar a questão do criacionismo. Então, o grande problema hoje do criacionismo é porque ele é subdividido. E muitas vezes, nessas três divisões que o criacionismo possui, que seja o criacionismo da Terra Nova, que acredita que as 24 horas descritas no livro de Gênesis, os dias descritos no livro de Gênesis, são 24 horas literais. Já existe os criacionismos da Terra Antiga. Os criacionistas da Terra Antiga acreditam que a palavra hebraica Ion, descrita lá no livro de Gênesis, para designar cada um dos dias da criação, é um período de tempo indeterminado. Então os criacionistas da Terra Antiga acreditam que a Terra foi criada por Deus, que não houve evolução, mas a Terra é um pouco mais antiga. E mais recentemente temos visto aqueles que defendem o criacionismo do design inteligente, que são mais ligados à ciência, mas que também não é o foco do nosso vídeo agora, porque eles podem até ser respeitados. Ocorre que com essas três classes, muitas vezes o criacionista da Terra Nova combate o outro criacionismo da Terra Antiga, ao invés de unirem forças contra o evolucionismo, porque esses três possuem fé em Deus e nas Escrituras Sagradas. Indo mais adiante, vamos encontrar que um evolucionista teísta, ele considera o criacionismo como algo nada científico. Então, todo evolucionista teísta, ele acha que o criacionismo não é científico. E aí nós temos um grande problema. Esta imagem que nos surge aqui é uma imagem, uma concepção diferente daquela que podemos ver Miguel Ângelo ter pintado na Capela Sistina, onde tem o dedo de Deus tocando o dedo de Adão. Aqui já teríamos um dedo extraterrestre tocando o dedo do ser humano. Mas por que essa imagem? Por que esses discos voadores? Por que esse espaço? É porque, por incrível que pareça, um evolucionista teísta crê na possibilidade de Adão e Eva não terem sido criados por Deus, mas sim serem de origem extraterrestre. Vou explicar isso, é complicado, parece alguma coisa maluca, mas o evolucionista teísta crê que Adão e Eva não foram um único casal, mas diversos casais, e que foram deixados aqui na Terra por uma civilização avançada.
Vejam bem como isso vai contra aquilo que a palavra de Deus ensina e como isso tira a figura, a pessoa do nosso Criador do centro e já coloca a vida na Terra sendo fruto de uma outra civilização que aqui veio e deixou esses diversos casais de Adão e Eva. E aí nós encontramos uma abertura muito grande para que todo o resto da palavra de Deus, toda a base do cristianismo seja criticada e duvidada, e nenhum texto da Bíblia mais, a partir dessa primícia, ele se mantém livre de qualquer questionamento, porque se a principal doutrina de todo cristão é que Deus criou um Adão e uma Eva, para que dali então proliferasse e criasse toda a vida que existe na Terra, ou seja, a vida humana, a questão da crença em um Adão e Eva extraterrestre tira totalmente a obra de Deus desta pauta. Paralelamente a isso, o Vaticano, incrivelmente, isso foi uma coisa que eu demorei a perceber, mas depois de alguns comentários e lendo alguns textos, eu fui tirar limpo, porque, conforme eu disse, a internet é um ambiente onde nós encontramos muitas teorias de conspiração, muita mentira, muita coisa. Então a gente tem que procurar ver se aquele evento que disseram que houve realmente ocorreu, se aquela palestra realmente ocorreu, se aquele padre realmente disse isso. E descobrimos que o Vaticano vem intensificando nos últimos anos seu debate sobre a existência da vida extraterrestre e qual vai ser o impacto deste encontro sobre a fé cristã aqui na Terra. Então, novamente, aqui nós temos um jornal muito conhecido, que é o do The Washington Post, falando as questões religiosas levantadas pelo encontro nosso com os alienígenas. E aí nós vemos até aqui uma espécie de caricatura, os alienígenas vestindo vestes religiosas. E o Papa, não agora o Papa atual, mas o Papa passado, que no momento eu infelizmente até esqueço o nome, ele já havia alertado que haveria necessidade de o Vaticano se preparar para um encontro com vida extraterrestre inteligente. Mais recentemente, o Papa Francisco falou que podemos esperar muito mais do que apenas marcianos tendo contato com a Terra. E vejam bem que este site é de uma das revistas mais criteriosas e mais famosas do mundo, chamada Time Magazine. E além disso, houveram outras declarações dizendo que os chamados irmãos extraterrestres poderiam ou poderão até ser batizados. E aqui entramos novamente na questão que o Papa abriu as portas para a possibilidade de batizar seres que venham ser encontrados, que provenham de outras civilizações mais avançadas. E nesse momento nós temos que parar para entender quais são as sutis implicações sobre estas declarações. Como batista, nós pregamos que o batismo ele tem algumas implicações. A primeira delas é que uma pessoa, para ser batizada, ela precisa crer em Cristo. Ela precisa crer que Jesus veio ao mundo, que Jesus é 100% Deus, 100% homem, que morreu na cruz pelos nossos pecados e que ele ressuscitou ao terceiro dia e que ele venceu a morte e está à direita de Deus, comandando todo o universo. Para que haja essa crença em Cristo, há uma segunda realidade, que é a necessidade do arrependimento. Arrependimento implica que uma pessoa é pecadora e que reconhece o seu pecado
e abandona esse pecado para andar de acordo com a palavra de Deus. A este evento espiritual, que podemos também dizer religioso, nós chamamos de conversão, ou seja, uma pessoa convertida é aquela que se arrepende de andar longe dos caminhos de Deus, crê em Cristo e volta para a comunhão com Deus. Conversão. E, além disso, temos a questão da comunhão, porque uma pessoa, ao se batizar, ela também está em comunhão com Deus. E aí nós entramos numa esfera a qual ela pode ser considerada muito polêmica, mas eu entendo a necessidade de ser exposta, para que as pessoas possam começar a pensar sobre todas essas implicações, sobre essas alegações com encontro com civilizações extraterrestres. E aqui eu vejo a importância do que Deus me permitiu fazer até hoje como pastor e astrônomo, para que a gente possa falar tanto do lado, do ponto de vista religioso, teológico, espiritual, como também do ponto de vista científico, astronômico. O primeiro problema dele é o problema teológico. Segundo o que cremos na palavra de Deus, só há um Cristo. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então só há um Cristo. Não há diversos Cristos nascendo em diversos outros planetas de outras civilizações. Este Cristo que veio ao planeta Terra e morreu pelos pecados dos seres humanos, dos terráqueos, morreu uma única morte, uma única vez, é um fato único em todo o universo. Nós não estamos falando de um rabi, nós não estamos falando de um profeta. A palavra de Deus fala do Filho unigênito de Deus, o único Filho de Deus, que morreu na cruz pelos pecados da humanidade terrestre. E após ter morrido pelos pecados da humanidade terrestre, este único Filho de Deus ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, aparecendo aos discípulos, se revelando como Senhor e Salvador, e foi assento aos céus sem nenhum tipo de abdução, envolvimento de nave alienígena, nada disso. Pelo poder de Deus, Criador de todas as coisas. Então, há que se ter muita atenção sobre essas alegações com encontros, com civilizações alienígenas, porque aqui na Terra o homem pecou. Aqui na Terra houve o pecado de toda a humanidade. A Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. E em virtude de nós, terráqueos, moradores do planeta 3, planeta Terra, termos pecado, eu defendo que há uma impossibilidade de nossa civilização terráquea ter qualquer tipo de contato com possíveis civilizações extraterrestres, porque eu não tenho a pretensão de dizer que só há vida no planeta Terra, na galáxia Via Láctea ou ao redor da estrela chamada Sol. Eu creio que há possibilidade de haver vidas em galáxias distantes, a milhares de anos-luz de distância, porque também seria muita presunção nossa crer que Deus só criou vida na Terra. Mas nós estamos falando agora de uma situação teológica, de uma implicação espiritual, da missão do Filho de Deus, daquilo que a palavra de Deus diz. Então, eu creio que Deus criou uma impossibilidade de civilizações que, de acordo com os relatos de ufólogos, de acordo com pessoas que foram abduzidas, de acordo com pseudos encontros com essas civilizações, e que ouvem e que relatam pelos meios de televisão e os meios de comunicação de que são civilizações mais próximas de Deus, mais avançadas, eu creio que Deus impossibilitou
que estas possíveis civilizações tenham contato com a Terra para que elas não desaprendam aquilo em que possivelmente, se existirem, estejam realmente mais em comunhão com Deus do que aqui na Terra. Em outras palavras, estou dizendo que Deus colocou dificuldades, vamos dizer, astronômicas, para que estas civilizações tenham contato com a civilização terrestre para não aprender a pecar também. Porque se tivéssemos o pecado espalhado por todo o universo, e aí então teríamos implicações inúmeras na teologia, e é isso mais ou menos que o Vaticano quer fazer pensar. Um outro problema é o problema físico. O problema físico, ele diz sobre a velocidade da luz e as distâncias astronômicas. A estrela mais próxima da Terra é Alfa Centauri, da constelação de Centauros, 4,3 anos-luz de distância. Imagine você que se uma nave, pela tecnologia que conhecemos aqui na Terra, ela fosse construída com uma velocidade fantástica e colocássemos ali um bebê recém-nascido como um astronauta, se isso fosse possível, e mandássemos esse bebê por uma viagem pelo espaço, ele viajaria toda a sua vida aqui na Terra, talvez 90, 100 anos, e se ele pudesse viver mais tempo, viajaria 400 anos, 500 anos, e ele não estaria nem na metade do caminho. E algumas pessoas dizem, mas então essas naves espaciais, elas teriam a velocidade que pudesse vencer a dobra do tempo, elas poderiam andar a 99% da velocidade da luz. Bom, Albert Einstein disse que energia é igual a massa vezes energia cinética ao quadrado. Ele mais ou menos quis dizer o seguinte, é que toda massa numa velocidade muito grande, próxima à velocidade da luz, ela se transforma de massa para energia. Ou seja, um corpo como o nosso, qualquer estrutura celular, qualquer vida que seja exposta à velocidade da luz, em virtude dessa excessiva velocidade, ela se transformaria em matéria. E até hoje, nos conhecimentos que temos, é impossível pegar a matéria e retransformá-la, ou melhor dizendo, é impossível pegar a energia e retransformá-la em matéria. E aí temos um outro problema, que são as enormes distâncias astronômicas. Eu citei, por exemplo, Alfa Centauri, mas nós temos distâncias de 500 bilhões de anos-luz, 33 milhões de anos-luz, e inúmeras distâncias astronômicas, que também não é o foco aqui deste vídeo está falando. E com auxílio de relatos de pessoas de Hollywood e de tantas outras coisas, aquilo que é ficção se mistura com a realidade, aquilo que supostamente é visto por pessoas acaba se tornando realidade. E aí não é de hoje, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, o fenômeno UFO, ou OVNI, que significa objeto voador não identificado, teve um grande crescimento, e daí nós começamos a ver inúmeros relatos, filmes, e sempre nesses relatos supostos de abdução por vidas mais inteligentes do que a nossa, as pessoas relatam que estes seres estão vindo para salvar o planeta Terra, que eles estão mais próximos de Deus e coisas do gênero. Isso poderia até passar como um certo tom de ficção científica, um certo tom de teorias conspiratórias da internet, como se eu tivesse tempo para fazer um vídeo para contribuir com mais uma teoria conspiratória. Mas nós temos aqui neste momento uma foto, e essa foto é de um padre chamado José Gabriel Funes. É importante que vocês saibam que os observatórios do Vaticano são todos comandados por padres jesuítas, e esses jesuítas, ao estudarem
astronomia, eles estão se dedicando muito à questão de observatórios, tanto no Vaticano como nos Estados Unidos. E este padre, José Gabriel, ele diz que não há conflito entre acreditar em Deus e na possibilidade de civilizações extraterrestres, talvez até mais evoluídas do que os seres humanos. Então ele diz assim, o que estamos lendo aqui, em minha opinião, essa possibilidade existe. E também ele já falou sobre a possibilidade de chamarmos estes seres extraterrestres de irmãos extraterrestres. E para colaborar com isso, nós vimos recentemente o padre Guy Consolmagno dizer que muito em breve as nações vão ver um alien para ser o salvador da Terra. E aqui, paz, meus amigos que estão investindo tempo em ouvir este vídeo, que já se abre leque para uma outra heresia, que a salvação do nosso planeta virá de uma civilização alienígena. Não é isto que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, em todos os 66 livros, nós observamos que Deus irá promover o julgamento final, que Deus enviará os seus anjos, Jesus, para julgar a todos, e em nenhum momento é dito que serão civilizações alienígenas. E este mesmo padre, Guy Consolmagno, ele está no momento dando diversas palestras em universidades, em órgãos científicos, inclusive em uma das palestras sobre astrobiologia da NASA. E o tema desta palestra é: poderemos nós batizarmos seres extraterrestres? Porque na realidade é um assunto que o Vaticano agora não considera muito mais como uma possibilidade remota, mas como algo bem concreto. E se o que ele disse acontecer, o Vaticano tem pensado na seguinte pergunta, né? Se um ET vier e pedir para ser batizado, ele deve ser batizado. Então aqui nós temos até uma brincadeira de dois ETs conversando, dizendo que é um progresso real, porque considerando que eles levaram 350 anos para reconhecer que Galileu tinha dito era verdade, que a Terra é o centro do universo, agora o Vaticano está dizendo que acredita em seres alienígenas. O problema, meus queridos, é que não é a questão de acreditar nos seres alienígenas. Eu também acredito, mas que eles estejam distantes e pelas razões já expostas anteriormente, que não haja esse contato com a civilização terrestre. Porém, ao crer na evolução e ao crer que o evolucionista teísta é muito mais baseado em fatos científicos, se abre uma porta para que esses alienígenas entrem no cenário, fazendo o papel dos anjos e até mesmo do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós temos aqui figuras como essa, podemos ver um grande julgamento, mas ao fundo Jesus acompanhado de naves espaciais, o que é uma aberração. E dentro disso também há o leque daqueles que acreditam que o próprio nascimento de Jesus não foi de acordo com aquilo que a Bíblia diz, e que até os católicos acreditam. O sinal da estrela de Belém teria sido uma nave espacial e que Jesus não nasceu de fato de Maria, mas foi um ser extraterrestre implantado no útero de Maria. E aí nós vemos ao decorrer da história, essa gravura da Idade Média mostra a crucificação de Cristo, mas vocês podem ver do lado esquerdo e direito que há duas estrelas com tripulantes dentro, fato esse que demonstra que já há bastante tempo há no meio
do Vaticano essa crença em seres extraterrestres interagindo com os fatos e narrativas bíblicas. Livros como Eram os Deuses Astronautas e Astronautas de Yahvé, até então considerados apenas como fábulas, agora, com a declaração do Papa, vão ganhar muito mais força do que aquilo que a Bíblia fala. E não é à toa que este livro, chamado Exo-Vaticana, que está vendendo milhares e milhares de exemplares, levantou alguns fatos que eu já consegui comprovar e que são o motivo deste vídeo, que são reais, mas também há outros fatos que até o presente momento eu não consegui comprovar, como o caso do projeto Lúcifer, de um observatório secreto que estaria sendo instalado nos Estados Unidos para observação e encontro de alienígenas. Porém, todos os outros fatos, manchetes, links que você vai ver neste vídeo foram checados anteriormente, e eu tenho aqui uma relação deles, e qualquer pessoa que queira conhecê-los pode estar nos contactando. Em virtude de tudo isso, eu quero aproveitar este vídeo para falar sobre a importância do criacionismo. É por isso que desenvolvemos um ministério onde podemos dar palestras para aqueles que estão interessados, para que possam interagir comigo, perguntando e enriquecendo o seu conhecimento. É muito importante que todos saibam aquilo que a palavra de Deus nos diz, que ainda que um anjo descesse do céu e pregasse outro evangelho, que nós nunca deveríamos acreditar nele. Então, preste muita atenção. As declarações recentes fazem parte não apenas de uma declaração isolada, mas de um plano arquitetado para desmerecer a credibilidade na palavra de Deus, no relato da criação, introduzindo o evolucionismo, tirando a concepção de Jesus, o ministério de Jesus, a ressurreição de Jesus, a salvação de Jesus do foco e jogando toda para uma possível civilização alienígena. Tome muito cuidado com isso. E qualquer coisa que você tenha uma dúvida ou queira me contactar, aqui está o meu endereço. http://astronomo.eduardobaldassi.com, e eu vou ter o prazer de interagir com você e de responder algumas questões. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Qualquer consideração, eu estou aberto para ouvir. Muito obrigado.